Vocês já ouviram falar em Super Xandão? Ele é um cara que recentemente está tentando popularizar a teoria da Terra plana na internet, e eu vi que alguns dias atrás ele teve uma espécie de debate com outro cara que eu nem sei muito bem o que é, e eu fui ver os comentários assim do vídeo e muitas pessoas que discordavam dele por ele ser terraplanista ainda assim falavam que o outro cara não soube debater, né? Eu me lembrei até de um criador de conteúdo que eu gosto, daí o Henrique Caldeira, que tem um canal muito legal chamado Estranha História, que ele deu um exemplo disso, que tipo assim, que inteligência e informação não é a mesma coisa, que uma pessoa pode ter muitas informações acerca de um assunto e acreditar que a Terra é plana, por exemplo, e uma outra pessoa que sabe intuitivamente que a Terra não é plana, não sabe argumentar sobre aquilo, e ele passaria vergonha no debate. Eu achei bem interessante como essas duas coisas se interligaram recentemente nesses dois conteúdos que teoricamente não deveriam ter muito a ver, né? Aí eu peguei assim, e eu pensei assim que era estranho como as pessoas estavam deixando essa lógica sofista se instalar na sociedade. Porque eu não tenho muito medo especificamente do terraplanismo se tornar majoritário por ele ser uma impossibilidade. Sempre vai ser assim uma espécie de grupo de nicho, algumas pessoas para criar uma unidade. Só que é assustador achar que as pessoas acreditam, assim, pessoas democráticas, digamos assim, acreditar que debater com o sofismo em pé de igualdade é uma espécie de atitude cível e tudo mais. Então por que eu estou falando de sofismo? É que eu sou uma pessoa pragmática, né? Eu já usei essa palavra várias vezes aqui no vídeo, em vários vídeos desse canal, né? Então naturalmente eu faço oposição a pessoas que são adeptas do sofismo, que acham que tipo assim, o argumento por si só é válido, né? A máxima do sofismo é que a gente deve questionar verdades absolutas. E tu que está ouvindo isso, talvez tu até esteja se identificando com isso. Inclusive eu gostaria muito que esse vídeo fosse ouvido por terraplanistas, porque é justamente o público que eu gostaria de levar em consideração. Porque assim, eu não preciso convencer as pessoas que já sabem que a Terra é esférica de que ela é esférica, mas eu queria entender então, queria conseguir dialogar com esse público, porque eu vejo nesse tipo de gente pessoas que até que são possíveis público do meu canal. Eles são capazes de gostar de várias outras coisas que eu falo aqui. Quem acompanha esse canal que sabe que eu sempre trago a terceira opinião, a quarta opinião, a quinta opinião sobre vários assuntos. Qualquer pessoa que assistiu 4, 5 vídeos desse canal sabe que eu sou crítico. Eu sempre tô... Enfim, eu desconstruo as ideias e trago perguntas novas para coisas que parecem que já foram decifradas várias e várias vezes. Então, e eu me sinto muito estimulado fazendo isso. Só que uma teoria conspiratória que eu nunca fiz parte é justamente do formato do nosso planeta, porque o formato do nosso planeta também é uma questão pragmática, a palavra que eu introduzi. Então, assim, a nossa compreensão do formato do nosso planeta não surge por uma ideologia ou porque alguém quis implementar uma visão de mundo, né? Então, eu vou construir vários argumentos sobre isso para tentar convencer a pessoa de que ainda está em dúvida, né? Justamente porque eu falei, o objetivo desse vídeo é para trazer novos convertidos, não é para... Quem já sabe o formato do planeta não precisa de convencimento algum. Então, assim, primeiro, por que eu falei essa questão do sofismo? Porque, assim, deu pra ver que esse pessoal tá querendo se especializar numa linguagem acadêmica, apesar deles não serem universitários. Então, assim, eles não se expõem ao ambiente acadêmico real. Eles não vão na academia ter seus artigos autenticados pelas pessoas que vão lá. Mas eles se apropriam daquela linguagem e eles falam de assuntos que são científicos, mesmo sem ser. E mesmo sem estar, assim, sendo avaliado por pares, entendeu? Então tudo que eles querem é essa visibilidade, eles têm a oportunidade de debater com outra pessoa para propagar essas ideias, aí eles falam com calma, com serenidade, falam de várias informações, perguntam para as pessoas, mas sabe como é que funciona a curvatura? Faz esse monte de pergunta para ver se a pessoa está acreditando em algo por razões que não são, tipo assim, para a pessoa se questionar, sabe assim, por que tu acredita que a Terra é plana se tu não sabe explicar que a Terra não é plana se tu não sabe explicar essas questões, sabe? Então, assim, eles vão para o lado observacional. Porque, basicamente, daí isso anula uma série de outras questões, sabe? Então, eu vou começar pelo lado final do argumento, para a pessoa ir pouco a pouco entendendo tudo o que ela tem que conceder para acreditar nessa teoria. E eu vou me limitar a fazer poucos comentários científicos, não só porque eu não sou cientista, mas eu acho que isso não importa muito para as pessoas que acreditam, para falar bem a verdade. Qualquer pessoa que se diz terraplanista e ele diz que acredita porque tem dúvidas do formato do planeta, ele está se mentindo, sabe? Ele está mentindo e eu vou provar aqui pelas coisas que eu vou apontar. A pessoa escolheu acreditar nessa narrativa por uma série de questões. Eu ouço também que tem uma questão que as pessoas querem enxergar um mundo mais fantasioso, mais fantástico, e eu convido todas as pessoas que querem ter essas visões de mundo, continuar tendo elas. Eu mesmo questiono um monte de coisa da narrativa mainstream. Como eu disse, veja os vídeos do meu canal, vocês vão ver eu questionando várias coisas. No final desse vídeo eu vou até apontar algumas das teorias mais loucas que eu já endossei aqui. Mas sempre pra mim eu consigo enxergar a brecha do que há uma possibilidade.
formato de planetas não há uma possibilidade por várias questões. Então eu vou começar pelos argumentos mais modernos, porque o pessoal também sempre leva para o debate antigo como se a gente ainda estivesse lá, no momento que faria até sentido falar de debate. Hoje em dia não há debate, porque qualquer terraplanista vai ter que ser sofista. Ele vai ter que mentir, manipular, ocultar informações e se fazer de louco por várias questões que eu vou apontar aqui. Primeiro vamos falar da questão da exploração espacial. Então assim, eu vou deixar bem claro que eu nem concordo sobre o que é a exploração espacial, como que ela funciona, eu tenho até uma visão bem alternativa, conspiratória do que é o universo. Mas isso não altera o formato do nosso planeta, entende? Então assim, mas hoje em dia a gente já passou de um momento já em que teve a corrida espacial. E tudo que acontece na corrida espacial, até o mundo moderno hoje em dia, é sempre dito como mentira, questionado por todos os terraplanistas. Então tu vê que não é uma questão científica. É questão de qualquer argumento que tu trouxer, vai ser negado. Como, por exemplo, tá, o homem não foi pra Lua, beleza. Aí o exército russo, o que tem a ver, sabe? O que a Rússia tem a ver? A Rússia e os Estados Unidos de alguma forma estavam unidos para manipular a população. Tá bom. Então daí vai passar mais algumas décadas, outros países começam a sair e começam, por exemplo, satélites, começam a tirar foto do globo terrestre, sabe? Começa a sair esses satélites aí fotografando e a gente começa a mapear o planeta e tudo mais. Tipo, não começa a mapear como se nunca tivesse sido mapeado, mas eu quero dizer dessas fotos que ajudam a construir a nossa visão moderna de globo. Que antes o nosso planeta, que as pessoas já sabiam muito antes que o nosso planeta era redondo por uma questão física, que eu vou entrar pouco nessa ideia justamente porque a física, além do lado do cálculo, a própria compreensão de como funcionam essas realizações físicas que as pessoas foram intuindo conforme elas observavam, quanto mais a gente observava para o lado de fora, as pessoas foram intuindo sobre o que exatamente que elas estavam em cima. E daí, depois eu vou chegar nesse ponto é que eu não posso botar os carros na frente dos bois, né? Então vamos pensar assim, tá, os Estados Unidos mentiu, Rússia mentiu. Aí todos os outros satélites colocados pelo Google, pelas empresas japonesas e tudo mais, depois a Índia, a China começou a ir para o espaço. Essas empresas também todas estão mentindo, supostamente. Todas as fotos, todas as informações, todo mundo caiu do planeta Terra. Aí depois chegou o momento, por exemplo, recentemente não, em 2006, um brasileiro se tornou astronauta. O Marcos Pontes, né? Que foi até depois ministro do Brasil, mais recentemente daí no caso, e ele já falou sobre o formato do planeta, ele já falou da experiência de enxergar o planeta Terra à distância. E, como eu tinha dito, ninguém imaginava que ao sair do planeta fosse ver outra coisa além de um globo. Todo mundo já sabia pela observação do fenômeno que é o que acontece com grandes formas, sabe? Grandes massas de matéria obrigatoriamente colapsam em globos. Isso tem a ver com a gravidade, que é outra coisa que é negada pelos terraplanistas ou questionada. E aqui eu vou até abrir a margem. Cara, não que não haja propriedades da gravidade que nós não compreendemos 100%. Beleza. Mas a ideia de que grandes massas, obrigatoriamente, quando eu digo grandes massas, é grandes massas mesmo, do tipo planeta Terra, e até algumas coisas menores, mas grandes massas obrigatoriamente colapsam no seu próprio eixo e se tornam esféricas. Se um de nós crescesse o suficiente, nós viraríamos uma bola gigantesca. Mas nenhum ser humano é capaz de ser tão grande assim, apesar do que vocês acham, sabe? Então, assim, grandes massas, por essa questão, precisam colapsar. É observável. E é por isso que as pessoas começaram a intuir que o planeta Terra também deveria. Começaram a explicar por que as coisas funcionam de um jeito ou de outro. Começaram a explicar toda a parte geológica, que eu não vou me atrever a entrar aqui, mas a geologia é a principal área que refuta por completo essa noção, sabe? De uma espécie de planeta que não precisa ser do jeito que é, porque precisa ser, entende? Então até pra ti que, assim, que tem uma questão, assim, um apelo religioso, cristão, que tu acha que Deus é capaz de tudo, tu não precisa mudar a forma do planeta para ter essa visão. Inclusive, é pelo planeta ser esférico que a gente tem não só a nossa gravidade, mas o nosso campo magnético. É por ter isso daí que a gente conseguiu criar a nossa atmosfera, entende? Tudo isso é vital. É vital. O planeta Terra não pode existir, não pode sobreviver se ele não for deste formato. Ele precisa, porque é assim que as coisas funcionam. Não porque alguém quis nos convencer e criou uma doutrina e ensinou nas escolas, sabe? Era observado, conforme tu ia vendo que tudo do lado de fora que é grande, por que não existem planetas de outros formatos quaisquer? Não é sobre ser plano ou não ser plano, sabe? Não pode ser triangular, não pode ser assim, não pode ser assado. Tudo tem que ser esférico. E não é uma bolinha perfeita também. Essa representação da bola perfeita é para ilustrar uma coisa, sabe? É uma esfera. Alguns planetas são mais ovais, outros são mais achatados, inclinados, porque eles estão girando também, que é
Enfim, uma série de coisas que eu queria não entrar num bagulho muito científico, mas é só para vocês entenderem todas essas questões. Elas não são necessariamente intuitivas. Eu vou tentar fazer uma analogia. Primeiro, antes de eu fazer minha analogia, eu vou voltar porque eu queria estar falando da questão das pessoas que já saíram. Então, Marcos Pontes saiu e atestou. Então, entenda que quando tu está negando essas coisas, tu não está negando só o governo americano dos anos 60, tu não está negando só o governo russo dos anos 60, 70, tu não está negando só a China comunista, tu não está negando nada disso só. Tu também está negando o Marcos Pontes, que ele foi ministro agora há pouco, e ele perguntaram para ele o formato do planeta, é óbvio que ele falou que era redondo. Já tem, por exemplo, um rapaz brasileiro também, o Victor Espanha, que ele foi o primeiro civil a fazer uma viagem para o espaço, mas a viagem dele é só suborbital, então ele já pôde ver a curvatura, mas ele não pôde ver o planeta Terra inteiro, mas ele já deu, né? Então, um monte de gente dá esse relato, então tu tem que acreditar que ou todas essas pessoas mentem, ou que nem alguns bem negacionistas mentem, dizem que, sei lá, uma espécie de tela, sabe? O cara nem sai do planeta Terra, tipo, ele dá uma volta aqui, aí bota ele num lugar que abre uma tela e mostra pra ele. Então, vocês conseguem entender que essa é a mesma lógica da pessoa que, pra te refutar, o sofista pode falar o seguinte: ah, mas tu não foi lá pra ver. Tá, mas se tu levasse o sofista lá pra ver, ele ia dizer que o que ele viu não era verdade. Porque o argumento, ele tem que estar certo, independentemente de qualquer evidência que refute o que ele acredita, entende? Então, se o cara já colocou todos esses bloqueios mentais, sabe? E ele tem que ter colocado, por isso que as pessoas não entendem. Não é a pessoa que que já sabe muito bem como que são os planetas, porque todos os planetas seguem uma ordem real de como as coisas, pragmática de como a formação planetária, geológica funciona. Ou então não é este cara que tem que estar aberto a ouvir a hipótese do outro. Seria os terraplanistas arrumarem grandes evidências de grandes formações assim, ao redor do planeta, do universo mesmo. Eles tinham que ter muitas imagens de planetas que são diferentes, que não tem, porque se for, a gente concluir que o planeta era redondo foi por causa desses cálculos. A gente começou a calcular coisas como latitude, longitude, e a gente vê as dimensões do planeta. E isso confirma, latitude e longitude, combinado com a noção gravitacional, com a questão do que a gente observava também, porque antes da gente poder ir para o espaço, eles já estavam olhando para o céu e tudo era esférico. Por causa disso, depois a gente descobriu tudo que for grande o suficiente é obrigado a colapsar sobre o seu próprio eixo e se torna esférico. Entendem? Então, assim, quando a pessoa escolhe ser terraplanista, ela está escolhendo negar um monte de fato. E é por isso que não tem como tu debater com uma pessoa que pode negar essas coisas. Eu posso até dar outros exemplos desse fenômeno sofista na sociedade moderna que não tem nada a ver. E daí, se tu é terraplanista, isso está te incomodando muito, mas é que nem, sei lá, pessoas que querem negar gênero biológico. Como se naturalmente, quando nasce o ser humano masculino e o ser humano feminino não tem composições biológicas e funcionamento distinto. Ah, nós podemos discutir outras coisas, mas se existe ou não existe um gênero biológico, existe. Isso não é relativo, não é opinião. Então, tudo isso, essa é a diferença de uma pessoa pragmática para uma pessoa sofista. Entendem? Na minha opinião, olha só, existem verdades absolutas. Isso não quer dizer que são a maioria das coisas do mundo. A maioria das coisas do mundo precisam ser debatidas, precisam ser discutidas, precisam ser questionadas. Existe muita narrativa, muita manipulação, muita mentira. Então nada que eu estou falando aqui tem a ver com ser uma cadelinha do sistema, se curvar tudo que te falo. Pelo contrário. Só que o ponto é, se a gente não pacificar nada, se nenhum assunto for através do que é observado, intuído, provado, testado, entende? Então, os terraplanistas modernos, não só eles se fecham para todas essas evidências modernas, gente que já viu, e eles têm que criar verdadeiros cenários de ficção, porque não é apenas um país ou outro, hoje em dia chegou a escala civil já. Tem, sabe, todas essas empresas de donos privados, todas elas estão mentindo, todas estão manipulando. Alguém tinha que ter essa foto da Terra plana que nunca vazou. E não é só da Terra plana, de algum planeta. Alguém tinha que ter alguma evidência de ser possível existir alguma grande massa com outra estrutura que não de uma esfera, gente. Então por isso que eu tô falando pra vocês, não é o cara que escolhe acreditar nisso, não é porque falta argumento, não falta argumento algum. Ele apenas escolheu acreditar. E se ele escolheu acreditar, o máximo que eu posso fazer é isso aqui. Isso aqui é o máximo que eu posso fazer. O resto não há, porque já foi feito tudo, entendeu? Não tem que refutar, já foi pacificado. Essa questão já foi pacificada, entende? Então o que eu estou falando é isso.
E que as pessoas já intuíam isso muito antes, entendeu? Através desses cálculos, latitude, longitude. Antes a gente não sabia o tamanho do planeta. Não, agora eu posso dar uma analogia. Uma analogia que eu posso tentar usar para trazer os terraplanistas para o mundo real. E isso que eu tô falando, cara, se tu é terraplanista, venha pro meu canal. Veja como eu tô acostumado a questionar um monte de coisa. Veja como não é porque outra pessoa tá falando algo que eu vou concordar com ela na hora. Veja que eu sou uma pessoa que tá aqui para trazer alternativa, para questionar, mas a gente tem que ter coisas mínimas baseado na realidade pragmática, observável. Tem coisas que para mim são verdades inquestionáveis. O formato do planeta é o que é, não porque eu acredito. E não vai mudar se as pessoas mudarem de opinião. Essa é a minha visão de mundo, é por isso que eu sou pragmático. Eu acredito que existem coisas que são o que são e é nosso trabalho saber o que elas são. Entendeu? E nós já sabemos o formato do planeta. Então se o terraplanista tenta te convencer que ser terraplanista é isso, não precisa ser terraplanista para isso. Tu pode ser crítico, tu pode questionar. Da mesma forma que eu falei, se tu quer amar Deus, se tu quer acreditar que Deus fez a engenharia perfeita, isso envolve o planeta ser um globo. Tu não precisa transformar ele em outra coisa. Tu pode aceitar o planeta como ele é e entender que isso é engenharia divina, sabe? Até, por exemplo, a própria questão. Por exemplo, sabe, a gente saber que é um globo explica todos esses fenômenos modernos que a gente não precisa questionar muito. Fuso horário. Imagina se antigamente as pessoas soubessem do fuso horário. Sabia que as pessoas se acordavam em outro lugar do mundo, muito longe, que ninguém nem sabia que existia tanto lugar tão longe assim. Entendem? Então é as navegações, é esses mapeamentos, latitude, longitude, o primeiro mapa mundi, todas essas coisas, das realizações físicas posteriores, cálculos e mais cálculos, para depois chegar na navegação espacial, para hoje em dia já ser até observável, mas já era observável até de antes, entendeu? Esse é o ponto. Ninguém saiu do planeta esperando ver algo diferente, porque eles só queriam ter essas outras, era outra coisa, eu posso ter, porque eu sou crítico também à exploração espacial, essa é a verdade, eu tenho minhas críticas a ela e vou fazer até no próximo vídeo, mas esse aqui é sobre isso, entendeu? Tu não precisa ser a cadelinha da NASA, tu não precisa negar Deus para acreditar, para saber, não é para acreditar, para saber que a Terra é esférica. É um fato, não é minha vontade, é o que é. É uma lei da gravidade, daí as pessoas querem questionar a gravidade, entendeu? Aí tu vai questionar a gravidade, tu vai questionar o astronauta, tu vai questionar o astronauta brasileiro, tu vai questionar o astronauta russo, tu vai questionar o civil brasileiro, tu vai questionar todas as empresas que fizeram isso ao longo da história de mandar satélite. Todo mundo está mentindo. Então, assim, esse é o ponto. A pessoa que está acreditando, ela quis acreditar. Então não tem como debater. Como é que tu vai argumentar com um cara que vai relativizar tudo? Como é que eu vou debater com a pessoa que está querendo dizer que homem e mulher nascem igual, não tem distinção alguma, e sendo que tu está olhando, tu está vendo, tipo, já estamos vendo, ó, não precisa me vender um discurso, que é observável. E tem várias outras coisas, sabe? Tem muita coisa que as pessoas tentam relativizar. É argumento sofista. É tu, tipo assim, ó, a pessoa sabe que ela não é verdade, ou porque ela não é tão burra assim, ou ela é muito burra, mas a maioria sabe que não é, mas o importante ela quer angariar o quê? Seguidores. Tu parece o mais inteligente, tu parece o mais seguro, tu parece o mais firme. Inclusive era isso que os sofistas vendiam, o ponto deles era esse. Vale a pena tu entrar em qualquer debate só para ganhar. Vale a pena tu discutir com qualquer pessoa só para vencer o argumento. Era isso que eles ensinavam. Convencimento e retórica. Era isso que eles se importavam. Se eu sei falar, se eu consigo fazer algo que não é certo, parecer certo, ponto pra mim, independentemente de ser verdade. Então, pra mim, isso que as pessoas querem. Pra mim, eu sou o contrário, eu sou pragmático. As coisas são o que são e nós temos que entendê-las pelos que elas são. E, dizendo isso que eu acabei de falar, eu posso adicionar. Isso ainda é a minoria das coisas, entende? Então, assim, não é a razão de algumas coisas serem verdades absolutas que tudo é uma verdade absoluta. Então, mas nós temos que trabalhar com essas coisas que de fato são, para a gente não começar a relativizar eugenia. Vamos voltar a debater se uma raça é melhor que a outra? Vamos fazer pesquisa, vamos discutir, vamos deixar a retórica. Se o cara consegue convencer os outros de que é melhor ter uma origem étnica, é melhor ter uma cor de pele, se o cara consegue fazer isso, vamos deixar ele vencer na argumentação. Entende? Não é assim que funciona. Tem um monte de questão que já teve um período para debatê-las, hoje não tem mais. Vamos debater se tem que queimar certa pessoa que tem certa prática. Não vamos debater sobre isso. Já foi superado. E o formato do planeta já foi superado faz muito tempo, antes de sairmos do planeta, mas agora mais ainda, entende? Então, assim, por eu querer questionar outras coisas, eu preciso que vocês, que também são críticos, que também querem descobrir a verdade, que também não compram narrativas prontas, venham pro meu lado. O formato do planeta está pacificado. Agora, vejam uma série de outras coisas, como eu disse.
Eu falo, por exemplo, que os alienígenas é uma construção de Hollywood, sabe? Então eu puxo briga com duas pessoas, tá ligado? Eu puxo briga com outras pessoas que acham que ET não é nada demais, e puxo briga com as pessoas que acham que ET existe. Então eu digo assim, não, ET não só não existe, mas é feito para acreditar porque Hollywood, porque os Estados Unidos e Hollywood querem dar um golpe em ti, sabe? Sei lá. Deixa eu ver o que mais que eu já defendi aqui. Eu defendo a possibilidade de ter existido uma civilização de dinossauro socialmente evoluída. Aposto que tu nem entendeu o que eu quis dizer com isso, mas eu acredito numa possibilidade dessas. Eu defendo uma possibilidade de civilizações antigas do passado. Talvez Atlantis, mas não necessariamente, algo parecido com isso. Eu acredito que o dilúvio bíblico existiu no que a gente chama de final da Era do Gelo, o Drias recente. Eu acredito que aconteceu algo lá que gerou o que a gente chama de dilúvio bíblico, que não é o dilúvio bíblico igual, mas que destruiu uma civilização antiga, quem sabe mais gloriosa, mais avançada do que a de agora, por exemplo. Sabe? Eu acredito em coisas que são consideradas maluquice, conspiração, isso não é uma plausibilidade. Mas, na minha opinião, não existem provas que impossibilitam nada disso. Não tem nenhuma evidência que impossibilita nada dessas coisas que eu acabei de falar. Mas o formato do nosso planeta não é uma construção, não é uma narrativa, não é questão de argumento. Por isso que não há debate com o terraplanista. Porque mesmo que ele argumente bem, o argumento não fez o formato mudar e a gente já pode observar, entende? Hoje em dia tu nem precisa saber os cálculos de física, tu nem precisa entender, embora existam também. E existam as explicações e as pessoas já estavam deduzindo por causa disso. E eu nem tinha dado uma analogia, eu vou terminar o vídeo com a analogia, esse vídeo já deve estar enorme. Foda-se. Analogia, espero que vocês tenham me ouvido até o final. A analogia é o seguinte: pense que se tu tentar enxergar o planeta como ele é, esférico, e com uma escala enorme, entendeu? Ele é gigantesco, mesmo que ele seja pequeno, em escala universal, para nós, seres humanos, isso aqui é gigante, porra. Então, assim, é mais ou menos um piolho. É uma analogia, então não vai servir perfeitamente. Mas é mais ou menos um piolho, usando a visão dele, tentando interpretar no que ele está em cima. Entende? Então, assim, o piolho sozinho jamais entenderia. Mas um piolho inteligente, um piolho com ferramentas, um piolho com tecnologia, um piolho que se comunica daí... Por isso que eu disse que é um exemplo ruim, porque ele teria que conseguir se comunicar, sei lá, com um fungo que está lá no pé. E chegar em várias conclusões, assim, distintas simultaneamente, sabe? Então, quando a gente começou a acumular esses ensinamentos, quando a gente começou a descobrir que as pessoas estavam simultaneamente em vários lugares ao mesmo tempo, a gente começou, peraí, a nossa compreensão simplista, que as pessoas tentavam enxergar o mundo real como uma espécie de diorama, uma maquete, mas é que tu não sabe os limites desse mundo. É por isso que naquele contexto faz sentido noções totalmente abstratas como o fim do mundo. Que quando tu é uma criança, por exemplo, tu escuta falar, eu realmente pensava num barco navegando, num bagulho que cai e desaparece. Mas é que não é isso que é o cósmico. O mundo cósmico é assim, entendeu? Existe um eixo, justamente por haver aquele eixo, é que tudo tá colado. E quem tá caminhando não percebe que a nossa escala é minúscula, gente. A gente é minúsculo, a gente é muito, muito, muito pequeno. Qualquer experiência para quem está vivendo na Terra parece plana, porque no teu ângulo de percepção, o máximo que tu consegue ver é a alteração de 2, 3 metros, sabe? É umas coisas assim, é questão de perspectiva, é um fenômeno impossível de perceber na tua escala de piolho, na cabeça da pessoa, sabe? É isso. Então, não é tu querer provar pro cara de hoje em dia com esses exemplos observáveis, ignorando que a física por trás do fenômeno, que é o que realmente explica, a física não é intuitiva, gente. A física não é intuitiva, tu não entende de gravidade. É que nem a história da maçã do Newton, aquilo lá, não explica nada, porque, tipo assim, realmente não explica. Entendeu? Que elas são só... Não explica o fenômeno. Por isso que eu falei, a geologia explica muito bem. Explica, por exemplo, o terremoto. É o único jeito de poder existir terremoto e depois voltar tudo ao normal. Porque tu tem que entender a Terra geologicamente, a crosta, tem que saber o que é o núcleo. Todas essas coisas que não são intuitivas. Não é eu estar aqui sentado pensando, como é que será que é o núcleo da Terra? Ou, entendeu? Não são coisas que tu deduz sem estudo. Então a gente sabe o formato da Terra hoje em dia, porque a gente já estudou a Terra, entende? A gente até já estudou ela. Tinha um momento em que as pessoas nem eram capazes de estudar a Terra, a geologia. Nesse mundo, faz sentido tu criar um monte de teoria sobre várias coisas. É justamente por a gente começar a estudar a Terra que a gente começou a descobrir coisas que não estavam dentro das que as pessoas teorizavam. Aí a gente começou a parar, tipo, sei lá, a gente parou de falar de gigantes e começou a falar de dinossauro, por exemplo. Porque na cabeça daquelas pessoas, gigantes era uma plausibilidade maior do que dinossauro. Agora, para nós que encontramos o registro fóssil dos dinossauros, que é um bagulho que ninguém poderia teorizar, porque é muito antigo, nem deveria existir, entre várias aspas, sabe? Deveria existir
esqueletos de alguns animais, tipo mamute, mas agora de dinossauro de milhões de anos atrás nem deveria existir. Mas é por questões complexas que a gente entendeu estudando geologicamente. Foi tipo assim, é por isso que, por que dinossauro não aparece em nenhuma mitologia? Porque não estava previsto. Tipo, ninguém teve que explicar esse fenômeno. E sem querer, querendo, enquanto a gente já estava com um avanço tecnológico que permitia a gente estudar a Terra, a gente descobriu isso, sabe? E tu não precisa... A descoberta do dinossauro, para mim, não quer dizer que Deus não existe, mas é só para entender que as explicações humanas sempre foram limitadas de acordo com as nossas ferramentas de estudo. Então, hoje em dia, já faz tempo, a gente sabe de forma indiscutível o formato do nosso planeta, gente. Então, assim, por favor, abra mão disso daí. Quer conspirar comigo? Vem conspirar, vamos teorizar, vamos discutir várias narrativas históricas. Um monte de gente que fala que o Brasil foi feito de um jeito, foi descoberto de uma época, por exemplo, outra coisa que eu não acredito. Enfim, um monte de narrativa histórica eu questiono, gente. Um monte de eventos históricos que as pessoas acham que foram de um jeito, eu acho que foi de outro. Mas o formato do nosso planeta não é opinião, meus amigos. O formato do nosso planeta é incontestável, porque ele é o que é, não é o que eu acho, não é o que eu quero que ele seja. Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu viu aqui no YouTube. E deixa um like, passa a me seguir se tu viu no TikTok. Valeu!